Muito bem, pessoal. Então vamos dar início à nossa sexta aula, né, de cálculo 2. A aula passada foi uma aula de exercícios, né? E agora a gente está basicamente aí na penúltima aula antes da nossa primeira prova, né? Então essa daqui é a sexta aula, onde a gente vai estudar um pouco de integração por substituição trigonométrica, ok? Que é um tipo especial de mudanças de variáveis que a gente vai ver. E também a gente vai estudar depois, no segundo momento, integração de funções racionais por expansão em frações parciais. Tudo bem, pessoal? Bom, então o que acontece? É assim. Primeiramente, pessoal, o que a gente vai estudar aqui é uma outra técnica que a gente pode aplicar para resolver certas integrais que a gente não conseguia resolver anteriormente, ok? Nem com as mudanças de variáveis que vocês estavam acostumados a fazer e tampouco com a integração, por exemplo, usando integração por partes ou coisas desse tipo, tá? Então são integrais assim que fazem uso fortemente de o que a gente vai chamar de substituições trigonométricas, tá certo? Para vocês resolverem, vocês têm que lembrar algumas identidades trigonométricas que também são importantes, ok? E aí, munidos disso, a gente consegue basicamente resolver certas integrais que vocês não conseguiam resolver antes, tá? Muito bem. Então, para motivar, pessoal, enfim, a introdução, né, dessa técnica que é de expansão, que é de mudanças de variáveis, né, por substituição trigonométrica, você percebe o seguinte, que para a gente calcular áreas de círculos e de elipses, né, é muito comum a gente ter que resolver integrais que envolvem basicamente termos dessa forma aqui, tá certo? Porque quando você vai olhar, né, para a equação da elipse, ou então para a equação de uma circunferência, é algo desse tipo aqui que aparece, tá certo? É basicamente algo desse tipo, quando está com sinal positivo, que vai te dar a função que te dá, digamos assim, a semicircunferência superior, e quando está com sinal negativo, a semicircunferência inferior, né? E quando é uma elipse, não é exatamente isso, mas é algo também parecido com isso, tá bom? Que depois de feita uma mudança de variável, ele recai nisso daqui, tá? Então, nessa sessão, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver uma mudança de variável, tá certo? Que é possível a gente fazer, que vai nos permitir resolver integrais desse tipo aqui, tá certo? Então o que acontece? Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira resolver uma integral como essa daqui, olha. A integral da raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado dx, ok? Então perceba uma coisa, se a gente chamar o x de a vezes seno de u, então perceba que a gente está introduzindo uma nova variável u, e a coisa aqui está sendo um pouco diferente do que aquela que a gente estava acostumado a fazer. Quando, nas mudanças de variáveis que a gente fazia anteriormente, a gente costumava escrever u em função de x. A gente falava que u era igual a uma certa g de x. Aqui o que a gente está fazendo é o oposto. A gente está escrevendo x como sendo uma função de u. Tá certo? Então, fazendo essa mudança de variáveis aqui, perceba uma coisa. Se a gente chamar de x a vezes seno de u, o que vai dar raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado quando escrito em função de u? Perceba só. Então a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, isso vai ser o quê? Raiz quadrada de a ao quadrado, tá certo? Menos x ao quadrado. Ora, mas quem que é x ao quadrado? Vai ser a ao quadrado vezes seno ao quadrado de u, que é o que está escrito aqui, tá certo? Com isso, então, a gente pode tirar um a ao quadrado em evidência, que está aqui, e aí ele vai ter que ficar multiplicando 1 menos seno ao quadrado de u, ok? Só que 1 menos seno ao quadrado de u, isso é igual a cosseno ao quadrado de u. Perceba que aqui a gente está usando aquela identidade trigonométrica fundamental, que é que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, ok? Então isso daqui é igual a raiz quadrada de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de u. Então isso fica raiz de a ao quadrado, que quando você calcular vai dar módulo de a, vezes raiz de cosseno ao quadrado de u, que quando você calcular vai dar módulo de cosseno de u, ok? Então percebam, pessoal, como é que quando você faz essa mudança de variável, o integrando, que era uma expressão que a gente não sabia primitivizar, ele passa a ser uma coisa que nos parece que é mais fácil de primitivizar, tá certo? É claro que quando você for também calcular essa integral, você vai ter que levar em conta, né, que dx vai ser a vezes cosseno de u du. Ok? Então a coisa não vai ficar assim tão simples. Mas de qualquer forma vai aparecer uma integral, por exemplo, que vai estar envolvendo cosseno ao quadrado de u, que é algo que a gente sabe primitivizar. Tudo bem? Então realmente esse caminho ele parece ser interessante. Tudo bem? Então antes, pessoal, da gente mostrar através de uma série de exemplos
como que a gente aplica de fato essa mudança de variável, vamos apenas estudar a formalização dela, tá certo? Como é que fica quando a gente formaliza, né, essa mudança de variável aqui. Então, para a gente formalizar, né, vamos supor que você tem f uma função de um intervalo da reta i, tá bom? Chegando na reta. E vamos supor que g seja uma função inversível, então perceba que ela é uma bijeção, tá certo? Com inversa g a menos 1 que está definida em i. Então perceba que é a inversa da g que está definida no domínio da f. Tudo bem? A inversa da g que está definida no domínio da f. Onde ambas, a g e a g a menos 1, são funções diferenciáveis. Ok? Então veja bem, perceba que se por um acaso h maiúsculo ela for uma primitiva dessa função aqui, que é a função que pega u e leva em f de g de u vezes g' de u, tá certo? Então, se isso estiver acontecendo, se isso acontecer sempre, né, para todo u pertencente, quer dizer, se você tiver uma h que é uma primitiva dessa função definida em g a menos 1 de i, e perceba uma coisa, em que como i é um intervalo e g é uma bijeção, então g a menos 1 de i também é um intervalo, tudo bem? Isso daí é possível de ser mostrado com técnicas de análise na reta, que vocês vão ver aí um pouco mais para o final do curso, tudo bem? Mas eu afirmo para vocês que g a menos 1 de i também é um intervalo, tá? Então faz sentido em a gente falar que h é uma primitiva dessa função nesse intervalo aqui, porque de fato isso aqui é um intervalo, tá? Então vamos supor, pessoal, que h é uma primitiva dessa função aqui, ok? Vamos supor que por algum motivo é fácil você primitivizar essa função e você conseguiu encontrar uma primitiva h para ela, ok? Ora, isso significa o quê? Isso significa que a integral indefinida, né, de f de g de u vezes g' de u du, isso é igual a h de u mais k. Não é isso? Nesse intervalo aqui, né? Porque se h é uma primitiva dessa função que está dentro, então isso significa que a integral indefinida dessa função é de fato essa função h mais uma constante, ok? Então, sob essas condições, pessoal, eu afirmo para vocês que a integral de f de x dx é igual a h de g a menos 1 de x mais k. Lembrando que para a gente h maiúsculo é uma primitiva da função f de g de u vezes g' de u, tá certo? Então a ideia aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, quando você precisar resolver essa integral aqui, se você for capaz de fazer uma mudança de variável do tipo x igual a g de u, tá certo? Onde g é uma função inversível dentro do intervalo, dentro de um intervalo, tá certo? De tal forma que a inversa dela está definida em i. Então, basicamente, essa função g aqui, ela vai ser inversível de tal forma que a inversa dela está definida no mesmo conjunto onde a f está definida. Tudo bem? Então, se você for capaz de encontrar uma função h que é a primitiva de f de g de u vezes g' de u, então a integral de f de x dx vai ser justamente essa primitiva aplicada em g a menos 1 de x, ok? E perceba que no final das contas, se x é igual a g de u, então g a menos 1 de x é justamente igual a u. Então isso daqui é como se fosse a nova variável, u, tá certo? Só que lembre-se que quando você calcula uma integral, você quer sempre calculá-la na variável original. Então você precisa retornar para a variável original, ok? Então, esse que basicamente é o procedimento, tá? Se você for capaz de encontrar uma primitiva para f de g de u vezes g' de u, então essa expressão aqui vai te dar uma integral indefinida de f. Tudo bem? Vamos ver que realmente está correto isso daqui, tá? Ou seja, se h é uma primitiva dessa função, então realmente a integral de f de x dx é igual a h de g a menos 1 de x mais k. Beleza? Vamos lá, vamos verificar isso. Ora, o que a gente precisa verificar para que essa igualdade seja verdadeira? Bom, essa função que está aqui do lado direito, ela tem que ser uma primitiva de f de x. Tá certo? Então, quando você calcular a derivada dessa função aqui, ou seja, a derivada de h bola g a menos 1, tudo bem? Isso tem que dar f de x, para essa expressão ser verdadeira, ok? Então, vamos lá. Quanto que dá h bola g a menos 1? O que dá a derivada, na verdade, de h bola g a menos 1? Bom, pela regra da cadeia, isso daqui dá derivada de h calculada em g a menos 1 de x, vezes a derivada de g a menos 1 aplicada em x, ok? Então, mas vamos lembrar, pessoal, que h maiúscula
ela é uma primitiva dessa função aqui, f de g de u vezes g' de u, tá certo? Então, no final das contas, quando você calcula, quando você está calculando essa função, quando você calcula h' de g a menos 1 de x, o que é isso daqui, né? Ora, já que h é uma primitiva, então isso significa que a derivada dela dá justamente isso daqui. A derivada de h aplicada em alguma coisa dá justamente isso daqui, correto? Então isso significa que h' de g a menos 1 de x vai dar o quê? Vai dar f de g aplicado em g a menos 1 de x vezes g' aplicado em g a menos 1 de x, que é o que está escrito aqui, correto? F de g aplicado em u, quem que é u aqui para mim? G a menos 1 de x, vezes g' de u, que por sua vez é g a menos 1 de x, ok? Vezes g a menos 1' de x, vezes g a menos 1' de x, beleza? Então o que dá isso daqui? Ora, g de g a menos 1 de x dá x, então isso daqui é igual a x, portanto isso aqui dá f de x, ok? G' aplicado em g a menos 1 de x, por aquele teorema, né, teorema da função inversa, digamos assim, né, a versão dele aí para a reta, a gente sabe que isso daqui dá justamente 1 sobre g a menos 1' de x. A gente viu isso quando eu mostrei para vocês quem que era, por exemplo, que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado era o arco tangente de x. Lembre-se que quando eu fiz aquilo, né, quando a gente provou que a derivada do arco tangente era precisamente 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a gente usou esse teorema ao qual estou fazendo referência agora. Tudo bem? Então, essa derivada aqui é nada mais do que 1 sobre g a menos 1' de x. Então, no final das contas, você está multiplicando por isso e dividindo. Então, isso corta, fica o quê? F de x. Ok? Então, realmente, desde que você saiba calcular uma primitiva para essa função aqui, f de g de u vezes g' de u, então você sabe que a integral de f de x dx vai ser exatamente h de g a menos 1 de x mais uma constante k. Tudo bem, pessoal? Bom, então assim, é claro que na teoria, né, isso fica um pouco enrolado, porque na hora de você aplicar, na hora que a gente mostra na teoria, fica difícil saber quem que vai ser o f, quem que vai ser o g, né? Só que na prática, pessoal, é bem mais simples, tá? Entretanto, tem uma coisa, embora seja mais simples do que pode parecer, essas mudanças, essas integrações, né, de funções, né, por substituição trigonométrica, ela costuma ser um pouco mais complicada do que aquelas mudanças de variáveis que vocês estavam acostumados, tudo bem? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer aqui essa mudança, tá? Então vamos lá. Faz de conta então que a gente queira calcular a integral de raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Ok? Perceba que é muito parecido com o que estava lá em cima, né? Porque isso aqui é do tipo raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, quando a é igual a 1, no final das contas. Ok? Bom, lá em cima a gente viu que a mudança de variável x igual a vezes seno de u, ela eliminava essa raiz aqui que estava nos atrapalhando. Ok? Então é essa mesma mudança que a gente vai fazer. A mudança vai ser x igual a seno de u, certo? Então aqui é como se você estivesse fazendo assim, olha. Esse cara aqui, x está sendo igual a g de u, onde g de u é precisamente seno de u. Ok? Só que tem uma coisa, quando a gente faz essa mudança de variável, a gente precisa garantir que essa função g, ela seja inversível, tá certo? Para que essa justificativa que a gente deu lá em cima funcione. Então a gente precisa, na verdade, restringir essa função a um intervalo onde a função seno é bijetiva, ok? É por esse motivo, pessoal, que quando a gente faz essa restrição, que quando a gente faz essa mudança de variável, a gente restringe a variável u a esse intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por quê? Porque dentro desse intervalo a função seno ela é bijetiva e, portanto, essa função g admite uma função inversa e todo aquele procedimento que a gente justificou aqui em cima, ele funciona. Tudo bem, pessoal? Então aqui lembre-se, em tudo que vocês precisarem usar de u, lembre-se que u é sempre uma variável que está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá certo? Então beleza, perceba que essa mudança de variável aqui, ela elimina a raiz do integrando, por quê? 1 menos x ao quadrado, que é o que está dentro da raiz, isso é igual a 1 menos seno ao quadrado de u, certo? Porque x é seno de u. E 1 menos seno ao quadrado de u é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de u.
Por esse motivo, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u, aliás, de 1 menos x ao quadrado vai ser o quê? A raiz quadrada do cosseno ao quadrado de u, que por sua vez vai ser módulo de cosseno de u, tá? Então, realmente está correto a gente fazer essa mudança de variável. Então, seja x igual a seno de u, seja x igual a seno de u. É claro que quando a gente for fazer essa mudança de variável, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que corrigir isso, né, pela derivada disso daqui com respeito a u du. Então, se x é seno de u, então dx vai ser o quê? A derivada disso com respeito a u, derivada do seno ao cosseno, vezes du. Então, aonde está escrito dx, a gente vai ter que substituir por cosseno de u du, ok? Então, pessoal, fazendo agora aqui a mudança de variável, integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é o quê? É a integral da raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u. Isso daqui é 1 menos x ao quadrado, é a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vezes dx. Quem que é dx? Cosseno de u du. Cosseno de u du está aqui, certo? Isso, por sua vez, vai ser igual. Ora, isso daqui, 1 menos cosseno ao quadrado é o cosseno ao quadrado de u. Raiz do cosseno ao quadrado de u é módulo de u. Vezes cosseno de u, vezes cosseno de u. Tá certo? Só que tem uma coisa, para u entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Quando você olha no ciclo trigonométrico, quando você olha para os arcos que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, quando você está com arcos que pertencem ao quarto ou então ao primeiro quadrante, perceba que o cosseno é sempre positivo ali, certo? Então, para esses valores de u, módulo de cosseno de u vai ser igual a cosseno de u. Por quê? Porque o cosseno de u vai ser positivo para todo u pertencente a esse intervalo, ok? É por esse motivo que a gente pode afirmar que módulo do cosseno de u vezes cosseno de u dá cosseno ao quadrado de u, correto? Então, essa integral que a gente está procurando é exatamente igual à integral do cosseno ao quadrado de u du. Ora, essa primitiva aqui a gente sabe achar, porque a gente já fez isso nas aulas anteriores. Lembra que o que você tem que fazer é o quê? Primeiramente, aplica a fórmula do arco duplo, né? Cosseno de 2u é igual cosseno, 2 vezes cosseno de u menos 2 vezes seno de u, tá certo? Depois você aplica lá umas identidades trigonométricas, você chega à conclusão que o cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que meio mais meio de cosseno de 2u, ok? E isso daqui a gente sabe primitivizar com respeito a u. Isso daqui vai dar u sobre 2 a primitiva disso daqui vai dar o quê? Meio que multiplica 1 sobre 2 vezes seno de 2u. Tá certo? Então, como você tem um meio e você tem 1 sobre 2, vai dar 1 sobre 4. Mais uma constante, ok? Só que aqui tem um problema, que é o seguinte. Essa primitiva ela está sendo dada em função de u. E nós queremos essa primitiva em função de x. Então, essa expressão aqui, a que a gente encontrou, é basicamente esse h. É basicamente aqui, olha, esse h de u. E o que a gente quer é voltar para a variável x. Tá certo? Então a gente precisa voltar para a variável x. E às vezes, quando você trata de substituição trigonométrica, muitas vezes esse é o passo que dá mais trabalho. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Bom, vamos lembrar que x era igual a seno de u. Então é claro que u é a mesma coisa que arco seno de x, porque vamos lembrar que você está restringindo a função seno a um intervalo onde ela é bijetiva, que é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então aqui no lugar de u, a gente vai escrever o quê? Arco seno de x. Então vai ficar arco seno de x sobre 2. Mais meio de seno de u. Ora, quem que é seno de u? X. Isso aqui foi fácil. Cosseno de u. Quem que é cosseno de u? Cosseno de u é a mesma coisa que a raiz de 1 menos seno ao quadrado de u, né? Por quê? Vamos lembrar que... O que acontece, né? Quer dizer... 1 é igual a cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u. Ok? Se você isolar cosseno ao quadrado de u, então cosseno ao quadrado de u é 1 menos seno ao quadrado de u. Se você tirar a raiz dos dois lados, e se você estiver aplicando o cosseno em algum lugar onde o cosseno dá positivo, então isso daí vai dar justamente, vai mostrar pra gente justamente que cosseno de u é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de u. Ora, mas seno ao quadrado de u é a mesma coisa que x ao quadrado, porque se x é seno de u, então seno ao quadrado de u dá x ao quadrado. Correto? Então, cosseno de u, que é o que está aparecendo aqui, que é o que está nos atrapalhando para voltar para a variável x, é nada mais do que a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então você substitui, ok?
E isso daqui, pessoal, essa integral pode ser feito desde que o x esteja entre menos 1 e 1, tá certo? Por quê, né? Primeiro porque esse basicamente é o domínio de definição dessa função aqui, porque se o x ele é menor do que menos 1 ou maior do que 1, essa função, quem está dentro aqui da raiz dá um número negativo, e aí você não pode calcular, ok? Então, a primitiva daquela função é dada por essa expressão aqui. Tá certo, pessoal? Bom, para facilitar a vida de vocês, para a resolução dos exercícios, né, para que vocês tenham um direcionamento um pouco melhor, a gente coloca aqui uma tabela. Lembrando, tá, pessoal, que nessa sessão eu estou seguindo muito mais o Stewart do que o Guidorizi, ok? Eu acho que lá no livro do Stewart, essa parte de substituição integração por substituição trigonométrica, ele está mais claro, tá? Está mais fácil de entender, pelo menos essa é a minha opinião. Então, eu estou seguindo por lá, beleza? Essa tabela mesmo tem lá. Então perceba, aqui, pessoal, nessa tabela vocês veem basicamente o seguinte: o tipo de expressão que vai estar no integrando, o tipo de substituição trigonométrica que vocês devem fazer e o tipo de identidade trigonométrica que vocês devem utilizar para concluir que essa substituição realmente vai eliminar o cara que está te dando problema, que em geral é a raiz, tá certo? Então perceba aqui, quando você tem no integrando uma expressão desse tipo, não é sempre que você vai poder fazer substituição trigonométrica, às vezes você nem precisa fazer, tudo bem? Por exemplo, se você tiver uma integral desse tipo aqui, olha, a integral de x que multiplica a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Aqui é muito mais fácil você fazer u igual a x ao quadrado, porque o du vai ser 2 vezes x dx, e você tem aqui o x dx. Então, é muito mais fácil você fazer essa mudança de variável usual do que usar substituição trigonométrica. Tudo bem? Mas quando tem uma expressão dentro da integral que faz com que seja difícil você aplicar uma substituição, uma mudança de variável usual, então, se você achar que você pode aplicar substituição trigonométrica, se você tiver um termo dessa forma, o que você deve tentar fazer primeiro é usar essa substituição trigonométrica, que é x igual a vezes seno de u, para u entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para que essa função fique bijetiva. E a identidade trigonométrica que você vai precisar usar é que 1 menos seno ao quadrado de u é igual a cosseno ao quadrado de u. Tá certo? Isso que vai eliminar a raiz. Se por outro lado vocês tiverem uma expressão do tipo raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, perceba que a única diferença aqui é o sinal, hein? Então a substituição trigonométrica que vocês devem tentar fazer primeiro é x igual a que multiplica tangente de u, para u também entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque dentro desse intervalo a função tangente está bem definida. Aqui tem só um erro, tá, pessoal? Esse não pode incluir, né? Porque senão a tangente nem sequer está definida, ok? Porque aqui nesse intervalo a função tangente está bem definida e é bijetiva, tá certo? E para vocês eliminarem aqui a raiz, a mudança de variável, a identidade trigonométrica que vocês devem aplicar é que 1 mais tangente ao quadrado de u é igual a secante ao quadrado de u, tá? Quem tiver curiosidade, desenvolve aqui o lado esquerdo que vocês vão chegar no lado direito, tá? E por fim, pessoal, se vocês têm mais ou menos assim a raiz do oposto aditivo disso, ou seja, a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, então a substituição trigonométrica canônica que vocês devem tentar usar é x igual a vezes secante de u, tudo bem? Aqui, novamente, para u entre 0 e π sobre 2. Ou então, para u entre... Inclusive não precisa nem pegar aqui, espera lá. Então aqui o u ele deve estar entre 0 e π sobre 2 ou então entre π e 3π sobre 2. Tá? Na hora dos exemplos isso aqui vai ficar claro. Tudo bem, pessoal? Então basicamente, e aí a identidade trigonométrica que vocês vão usar basicamente é essa mesma aqui, só que você tem que mudar um pouquinho, assim, você simplesmente reescreve ela de uma maneira diferente. Você escreve como sendo secante ao quadrado de u menos 1 igual a tangente ao quadrado de u. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vamos ver agora aqui exemplos onde a gente vai ver pelo menos um tipo de substituição trigonométrica, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos verificar que realmente essas substituições elas são interessantes para a gente resolver esse tipo de problema, né? Então, por exemplo, suponha que a gente queira calcular a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado
dividido por x ao quadrado dx, tá? Perceba, isso daqui, pessoal, é uma substituição, é uma integral que envolve um termo do tipo raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx, ok? Quando esse é o caso, de acordo com a nossa tabela, a substituição que a gente deve fazer é o quê? X igual a vezes seno de u, onde o a aqui pra gente é igual a 3, ok? Porque isso daqui é 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então essa daqui que é a mudança de variável natural que a gente deve fazer. Ok? Lembrando que a gente deve restringir o u a esse intervalo que é onde a nossa função ela é objetiva. Tá? Então, pessoal, veja, então vamos chamar de x 3 seno de u. Ok? Bom, se x é igual a 3 vezes seno de u, então dx vai ser igual a 3 vezes cosseno de u du. Ok? Lembrando que se x é igual a 3 vezes seno de u, então seno de u vai ser igual a x sobre 3, e por esse motivo, se você aplicar a função arcosseno a ambos os lados, você vai perceber que u vai ser igual a arcosseno de x sobre 3. Tá certo? Não sei se ficou claro, mas olha só. Isso daqui significa que x sobre 3 é igual a seno de u, e aí se você aplica arcosseno a ambos os lados, né? Do lado direito você vai ficar com u, e do lado esquerdo você vai ficar com arcosseno de x sobre 3, que é o que está escrito aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar usar essa substituição, essa mudança de variável para resolver a nossa integral. Então, integral raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Bom, o que vai dar isso daqui? Isso aqui vai ser a integral. No lugar de dx, a gente já vai escrever 3 cosseno de u du. Então tá aqui 3 cosseno de u du. Ok? Agora quem está aqui dentro? Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? 9 seno ao quadrado de u. 9 seno ao quadrado de u. Dividido por x ao quadrado, dividido por 9 seno ao quadrado de u, que é o que está aqui. Ok? Muito bem. Tiramos esse 9 aqui em evidência. Ele vai sair raiz de 9. Primeiramente você tira em evidência dentro da raiz, tá, pessoal? Vou fazer devagarinho para vocês entenderem certinho. Isso aqui é igual a raiz de 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de u. Então isso é a mesma coisa que a raiz de 9, que é 3, vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de u. Ok? Então, quando eu tiro 3 para fora, ele vai multiplicar por esse outro 3 e aparece esse 9 aqui. Ok? Vezes, aliás, multiplicado pela integral de raiz de quem sobrou, que no caso é 1 menos seno ao quadrado de u, vezes o cosseno de u que a gente já tinha, dividido por 9 seno ao quadrado de u. Ok? Muito bem. Bom, 1 menos seno ao quadrado de u, a gente sabe que isso é cosseno ao quadrado de u. Tá certo? Raiz de cosseno ao quadrado de u é módulo de cosseno de u. Tá certo? Então isso daqui, pessoal, é igual a módulo de cosseno de u. Certo? Só que vamos lembrar que o nosso u está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E para u entre menos π sobre 2 e π sobre 2, isso daqui é positivo. O cosseno de u é positivo e o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Por esse motivo, no lugar dessa raiz, você pode escrever cosseno de u. Tá certo? E aí esse cosseno, que é quem é essa raiz, quando multiplicado por esse outro cosseno, é o que dá o cosseno ao quadrado que está aqui. Beleza? Muito bem. Então vai ficar cosseno ao quadrado de u dividido por... Veja, esse 9 eu posso tirar para fora, ele vai cancelar com esse. E aí vai ficar dividido por seno ao quadrado de u. Tá certo? Muito bem. Aí veja bem. E agora essa integral, como é que você resolve? Vamos lá. Vamos tentar escrevê-la de uma maneira um pouco diferente, tá? Então isso daqui você pode escrever como sendo o cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de u. Tá certo? Então, isso daqui vai ficar o quê? A integral de 1 sobre seno ao quadrado de u, que é cossecante ao quadrado de u, menos 1 du. Certo? Isso daqui é fácil primitivizar, a primitiva da u. Esse daqui, que é um pouquinho mais complicado de primitivizar, tá certo? Mas a gente vai conseguir mesmo assim primitivizar. Então vamos ver o que é que dá a integral indefinida desse cosseno ao quadrado de u, né? Perceba o seguinte, pessoal. Isso aqui parece muito com a questão da secante ao quadrado, né? A relação dela com a tangente. Basicamente a cossecante ao quadrado também tem uma relação com a cotangente, tá? Então perceba uma coisa. A derivada de menos a cotangente de u vai dar o quê? Vamos fazer a conta, né? Então vai ser a derivada de menos
cosseno de u dividido por seno de u. Pela regra do quociente, isso aqui vai dar menos derivada do de cima, que é menos o seno de u, com esse menos vai ficar mais, é a derivada do cosseno de u. É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Quando você faz as contas, isso vai dar justamente seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u dividido por seno ao quadrado de u. Ora, no numerador você tem 1, basicamente, pela primeira identidade trigonométrica. Então isso aqui fica 1 sobre seno ao quadrado de u, que por sua vez é a cossecante ao quadrado. Então perceba que menos a cotangente de u é uma primitiva para cossecante ao quadrado de u. Então por esse motivo, a integral indefinida da cossecante ao quadrado de u é nada mais do que menos a cotangente de u, certo? Então, conseguimos escrever essa integral aqui em termos da variável u. Agora, o que a gente quer fazer? E presta atenção, porque às vezes essa é uma das partes mais difíceis. A gente quer voltar para a variável original. Vamos lembrar que a gente quer voltar para a variável x, ok? E a relação que x tem com u é dado por essa expressão aqui. Vamos escrever aqui embaixo para a gente não esquecer que o x ele é igual a 3 vezes o seno de u, certo? Então, x é igual a 3 vezes o seno de u, certo? Então, o que dá menos a cotangente de u? Como é que a gente escreve isso daqui em função de x? Perceba uma coisa. Olha, cotangente ao quadrado de u, cotangente de u, é assim, pessoal, na cotangente você tem o cosseno sobre o seno, né? O que acontece? Se você escrever cotangente ao quadrado de u, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de u dividido por seno ao quadrado de u, ok? E aí você sabe que o u, ele nada mais é do que, vamos lembrar, né, que você pode escrever o u como sendo arcosseno de x sobre 3. Isso está escrito lá em cima, tá? Então isso daqui dá o cosseno ao quadrado do arcosseno de x sobre 3, beleza? Dividido por seno ao quadrado de u. Quem que é u? Arcosseno de x sobre 3. Ora, então seno ao quadrado de u vai ser o quê? Vai ser o seno do arcosseno de x sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, certo? O que dá o seno do arcosseno de x sobre 3? Ora, isso aqui dá x sobre 3, porque seno e arcosseno são funções inversas uma da outra, né? Então, seno ao quadrado disso vai dar nada mais do que x sobre 3 ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado. Ok? Então, isso aqui deu o quê? 1 menos seno ao quadrado... Ah, desculpa, isso aqui a princípio era cosseno ao quadrado de arcosseno de x sobre 3. Ora, mas vamos lembrar que cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado daquela coisa. Então, no numerador nós temos 1 menos seno ao quadrado de quem? Do arcosseno de x sobre 3. Ora, então isso daqui é nada mais do que 1 menos x sobre 3 ao quadrado dividido por x sobre 3 ao quadrado. Então isso é cotangente ao quadrado de u, mas aqui o que a gente tem é cotangente de u. Então a cotangente de u vai ser o quê? Vai ser a raiz de 1 menos x sobre 3 ao quadrado dividido por x sobre 3. Ok? E muito bem. E aí, pessoal, menos o arcosseno de x sobre 3 mais k. Então essa daqui que é a famosa primitiva aí, tá certo? Que a gente estava procurando daquela função que estava lá no começo. Então percebeu, pessoal, como é que esse processo de voltar para a variável original muitas vezes não é tão simples? Então, vocês vão ter que fazer alguns exercícios para pegar a prática disso daí, tá certo? O exemplo agora aqui que a gente vai ver é o quê? Calcule a integral indefinida de 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado dx quando a é um número positivo, tá certo? Bom, se vocês olharem lá naquela tabela, quando vocês têm a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado envolvido na expressão, então a mudança de variável que a gente deve fazer é x igual a vezes secante de u, certo? E aí você deve considerar o u entre 0 e π sobre 2 ou então entre π e 3π sobre 2, ok? E aí eu aconselho vocês a darem uma olhada no gráfico da função secante em cima desses intervalos para vocês perceberem que nesses intervalos a função secante ela é inversível, tá? E é por esse motivo que a gente considera, só que aqui também novamente tem um pequeno erro, deixa eu corrigir. Que aqui, né, o x, a secante, né, 1 sobre o cosseno, então o cosseno em π sobre 2 ele se anula, né? Então ele
Cossecante não está definida aqui, né? Assim como também não está aqui. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Então se x é igual a vezes secante de u, então dx vai ser o quê? Vai ser a vezes a derivada da secante. Quem que é a derivada da secante? Secante vezes a tangente. Então, isso aqui vai ser a vezes secante de u vezes tangente de u du. Ok? Aí vocês podem falar assim, poxa, mas parece que vai complicar mais, né? Porque no lugar de dx vai aparecer tudo isso aqui. Pois bem, vai aparecer tudo isso, mas quando você compor com aquilo que isso daqui vai virar, a coisa vai ficar algo que você consegue simplificar e, por sua vez, calcular a primitiva, tá? Então é assim mesmo que funciona. Beleza? Então vamos lá. A integral de 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado dx. Como é que fica isso, né? Então isso aqui vai ficar a integral de 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? A ao quadrado vezes secante ao quadrado de u menos a ao quadrado. Está escrito aqui. Vezes dx. Quem que é dx? A secante de u du. Então, aliás, desculpa. A secante de u vezes tangente de u du. Então, A secante de u, tangente de u du. Ok? Então aqui, pessoal, você tira primeiramente um a ao quadrado em evidência, tira o a para fora da raiz, como a, na verdade sai módulo de a, né? Porque vai sair raiz quadrada de a ao quadrado. Mas como a é positivo, então o módulo de a é igual ao próprio a. É por esse motivo que esse a aqui, esse a aqui e esse vão cancelar com esse daqui quando ele sair da raiz, tá? Então, pessoal, isso aqui vai ficar a integral de secante de u vezes tangente de u, que está aqui em cima, dividido pela raiz de secante ao quadrado menos 1, tá? Secante ao quadrado menos 1, a gente tem que usar aquela mudança de variável que falava pra gente que a secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado, tá certo? Então isso daqui, no final das contas, fica igual a raiz da tangente ao quadrado de u. E a raiz da tangente ao quadrado de u é igual a módulo da tangente de u, tá certo? Só que nesse intervalo aqui, para x entre 0 e π sobre 2, desculpa, para u entre 0 e π sobre 2, ou então u entre π e 3π sobre 2, a tangente é sempre positiva, tá certo? Então, por esse motivo, módulo da tangente vai ser igual à própria tangente, e por esse motivo você cancela esse cara com esse. Ou seja, no final das contas, essa integral que você está querendo calcular ficou simplesmente a integral da secante de u du, tá certo? Então, muito bem, como é que resolve essa integral? A integral da secante de u du. Não é tão simples, tá, pessoal? Não é tão simples. Essa integral, se eu não me engano, tem naquela tabela de integrais, tabela de primitivas lá que a gente mostrou para vocês. Mas para quem não lembra, né? Para você calcular essa integral, né, da secante de u du, é conveniente você fazer o seguinte, você multiplica pela secante mais a tangente e também divide por isso, ok? E aí você faz uma mudança de variável usual mesmo, porque tudo que a gente precisa agora, pessoal, é resolver essa integral aqui, certo? É só isso aqui que a gente precisa fazer, em função de u e depois voltar para a variável x, tá? Então quando você resolve essa integral, para quem não lembra, como é que você faz? Você chama isso daqui de v. Então v você chama de secante de u mais tangente de u. Então dv vai ser o quê? Derivada da secante, que é a secante vezes a tangente, mais a derivada da tangente. Derivada da tangente é a secante ao quadrado, tudo isso vezes du, certo? Então essa integral vai ficar o quê? Secante de u vezes tangente de u, tá certo? Du. Então aqui só vamos aplicar a distributiva, né? Então isso aqui vai ficar, na verdade, vamos escrever dessa forma. Isso aqui é secante ao quadrado de u mais secante de u vezes tangente de u du. Simplesmente escrevi essa expressão aqui, tá? O que enfim, substituir o v e o dv aqui nessa expressão, tá? Então, pessoal, isso daqui nada mais é, quem tá aqui, perceba que aqui nós temos secante de u tangente de u mais secante ao quadrado, tudo isso multiplicado por du, né? Então isso daqui nada mais é do que dv. Então em cima nós temos o quê? 1 multiplicado por dv, que está aqui, dividido por v, porque v é justamente secante de u mais tangente de u. Então isso daqui, no final das contas, ficou o quê? Integral de 1 sobre v dv, que é o quê? Ln do módulo de v. Ora, mais v é a secante de u mais a tangente de u. Então essa integral da secante de u que a gente estava querendo calcular, nada mais é do que o ln do módulo da secante mais a tangente mais uma constante, certo? Então, aquela integral original que a gente queria, que é essa daqui, a gente viu que ela é igual a essa daqui,
que por sua vez é igual a isso daqui. Opa, igual a isso daqui. Só que tem um problema. A função que a gente estava querendo primitivizar estava na variável x e a função que a gente encontrou uma primitiva para ela, porém escrito na variável u. E a gente quer, na verdade, a coisa na variável x. Tá certo? Então, como que a gente transforma quem está aqui dentro desse ln na variável x? Quer dizer, como que a gente encontra como que isso aqui depende de x e não como que isso aqui depende de u? Tá certo? Bom, então vamos lembrar, pessoal, que o x ele era a vezes a secante de u, certo? E a secante de u é 1 sobre o cosseno de u. Então, x é a vezes 1 sobre o cosseno de u. Então, isso significa que o cosseno de u é igual a sobre x, tá certo? Bom, então isso em particular implica que o seno de u, isso aqui é igual, porque perceba que aqui a gente tem tangente, então na tangente envolve, né, o seno e o cosseno. Então a gente já sabe como que o cosseno de u depende de x, mas também tem que saber como que o seno de u depende de x, tá certo? Então o seno de u é o quê? É a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Ora, mas o cosseno ao quadrado é a sobre x. Desculpa, o cosseno de u é a sobre x, então o cosseno ao quadrado é a ao quadrado sobre x ao quadrado, tá certo? Então isso daqui vai ficar a raiz quadrada de, se você colocar no mesmo denominador, vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado, dividido por x ao quadrado ainda dentro da raiz. Quando você tira para fora da raiz, você vai perceber que vai ficar raiz de x ao quadrado, tá certo? Só que raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x, só que quando u varia naquele intervalo que a gente tem, a gente pode muito bem considerar esse u, veja, é u pertencente a esse intervalo ou a esse intervalo. A gente pode aqui, sem perder generalidade, supor que o u está entre 0 e π sobre 2, tá certo? Até porque para se voltar para a variável original, você vai ter que fazer uma resolução de triângulo que você só vai conseguir se o θ estiver entre 0 e π sobre 2, porque se o u estiver entre 0 e π sobre 2, porque se ele estiver entre π e 3π sobre 2, isso não vai funcionar porque isso daí não é ângulo interno de nenhum triângulo, porque é um ângulo obtuso, né? E todos os triângulos, todos os ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser menor do que 180 graus, ok? Então aqui, na verdade, a gente deve considerar o u entre 0 e π sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, considerando aqui o u entre 0 e π sobre 2, quando a gente for voltar aqui para a variável original, agora aqui não vai ter problema, né? Porque aqui tinha ficado, vamos só para recapitular, tá, pessoal? Então era seno de u era igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado dividido pelo módulo de x. Era isso que a gente sabia, tá? Só que quando u está entre 0 e π sobre 2, o cosseno de u é sempre positivo, tá certo? Por esse motivo o x vai ser sempre positivo. E por esse motivo o módulo de x é igual a x, então você não precisa colocar módulo aqui. Tá certo? Então isso significa que a tangente de u vai ser o quê? Seno de u dividido pelo cosseno de u, né? Quem que é o seno de u? Raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre x, dividido pelo cosseno de u. Cosseno de u quem que é? A sobre x. Então dividir por a sobre x é a mesma coisa que multiplicar por x sobre a, e é o que a gente está fazendo aqui, ok? Então x, ele cancela com x, e, portanto, isso aqui vai ficar a tangente de u igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a, tá? Então, pessoal, no final das contas, quando você volta para a variável original, você escreve no lugar da secante de u. Se o cosseno de u é a sobre x, então a secante é 1 sobre o cosseno. Ou seja, vai ser x sobre a, mais tangente de u. Quem que é tangente de u? Raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a, tá certo? Mais uma constante, mais uma constante. Ok, pessoal? Muito bem, vamos ver agora aqui mais um exemplo. Agora usando aquela outra substituição trigonométrica, né, que é quando o x ele é a vezes tangente de u. Beleza? Então, olha só, imagina que a gente queira calcular essa integral aqui, a integral indefinida da raiz de x ao quadrado mais 2x mais 2 dx. Ok? Muito bem. Muito bem, quando a gente faz isso, então perceba o seguinte, pessoal, perceba que a raiz de x ao quadrado mais 2x mais 2, perceba que isso aqui não está escrito em nada do tipo a mais x ao quadrado, tá certo? Porque esse cara aqui, ele depende de x também. Então, quando tiver esse tipo de exercício,
vocês têm que tentar escrever isso daqui como sendo alguma coisa mais algo ao quadrado, tá certo? Então perceba que isso aqui você pode escrever, isso aqui é a mesma coisa aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? Ocorre que x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x mais 1, tudo isso ao quadrado. Mais 1, ok? Então, isso daqui, perceba que a única coisa aqui que a gente fez foi escrever isso como sendo x ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso aqui mais 1, tá? Então, isso daqui é igual a x mais 1 ao quadrado, por isso que ficou desse jeito aqui a expressão, ok? Então, essa integral é igual à integral da raiz disso, né? E agora a gente percebe que, embora isso aqui não seja do tipo a integral de a ao quadrado mais x ao quadrado dx, ele é alguma coisa ao quadrado. Então, o que a gente deve fazer, ao invés de fazer a mudança de variável, né, a substituição trigonométrica, chamando x de 1 ao quadrado, que é 1 vezes tangente de u, o que a gente vai chamar de tangente de u é x mais 1, porque é ele que está ao quadrado, ok? Então você vai chamar x mais 1 de tangente de u, certo? Então se x mais 1 é tangente de u, então dx vai ser o quê? Derivada da tangente, que é a secante ao quadrado, du, ok? Isso para u entre menos π sobre 2 e π sobre 2, lembrando que nesse intervalo a tangente é uma função objetiva, ok? Então isso aqui vai ficar como sendo a integral da raiz de 1 mais tangente de u ao quadrado, vezes dx, quem que é dx? Secante ao quadrado de u du, secante ao quadrado de u du. Ora, aqui você usa a identidade trigonométrica que fala que 1 mais tangente ao quadrado de u, isso é igual a secante ao quadrado de u, certo? Então isso aqui vai ficar a raiz, então a raiz disso é igual a raiz disso, que por sua vez é módulo da secante de u, ok? Só que para u entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno ele é sempre positivo, porque você está no quarto, então no primeiro quadrante. E quando o cosseno é positivo, a secante também é, porque a secante é 1 sobre o cosseno. Então, para u dentro desse intervalo, o módulo da secante de u é igual a secante de u. Então, por esse motivo, no lugar dessa raiz, você pode escrever secante de u, que é o que a gente fez aqui, substituindo por secante de u, vezes secante ao quadrado, tá? E aí, o que a gente precisa basicamente, então, é achar quem que é a integral da secante ao cubo de u du. Porque aqui nós temos secante ao cubo, no final das contas. Ok? Não me lembro se isso aqui já foi resolvido nos exemplos que eu fiz com vocês nas aulas anteriores, tá? Mas, caso não tenha sido feito, a gente vai fazer aqui. Então, como é que a gente faz? Aqui a gente faz uma integração por partes, tá? Então a gente vai chamar de v, né? Não vou chamar de u porque o u aqui já é variável, né? Então, ao invés de chamar de u dv, eu vou chamar de v dw, tá? Então quem vai ser v vai ser a secante de u, dw vai ser secante ao quadrado de u du, ok? Esse aqui é o dw. Ora, então se v é a secante de u, então dv é derivada da secante, que é a secante vezes a tangente, du. Se dw é a secante ao quadrado de u, então w é uma primitiva para a secante ao quadrado, que é exatamente a tangente, né? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, já sabemos quem que é v e quem que é w. Então, a integral de v dw vai ser igual a v vezes w menos a integral de w dv, certo? Então, w, então tá aqui. A integral de v dw vai ser igual a v vezes w, ou seja, secante vezes a tangente, menos a integral de w, quem que é w? Tangente de u, que está escrito, tem uma tangente aqui, certo? Vezes dv. Quem que é dv? Secante de u vezes tangente de u. Quando você multiplicar de novo a tangente, aparece esse quadrado. E a secante que você multiplicou está aqui, certo? Então isso aqui ficou secante de u vezes tangente de u menos a integral de secante de u é o quê? Veja, tangente ao quadrado de u é a mesma coisa que a secante ao quadrado menos 1, né? É só olhar de novo para essa identidade trigonométrica aqui. Então, no lugar da tangente ao quadrado, você pode escrever secante ao quadrado menos 1. Então, isso vai ficar o quê? Secante vezes a tangente menos a integral secante vezes menos 1, que vai dar... menos a secante vezes menos 1, que vai dar mais a secante,
menos a tangente ao quadrado, tá certo? Vezes, menos secante ao quadrado, porque aqui o que a gente fez foi o seguinte, eu substituí no lugar de tangente ao quadrado pelo quê? Então aqui ficou secante de u que multiplica secante ao quadrado de u menos 1. Quando você aplica a distributiva, então vai ficar secante ao cubo de u, tá aqui, né, com menos, porque na verdade aqui é menos, né? E aí depois vai ficar menos com menos mais secante de u, tá aqui. Então perceba que você tem secante ao cubo aqui, secante ao cubo aqui. O que a gente faz? Pega esse cara, joga para o lado de lá, certo? Então, 2 vezes a secante ao cubo de u que está escrito aqui. Isso é o quê? Secante de u vezes tangente de u, que está aqui, mais a integral da secante de u. Ok? E a secante de u, a integral da secante de u, a gente sabe calcular, porque isso a gente foi feito lá no exemplo anterior. Então perceba o seguinte, que a integral original que a gente queria, até então a gente tinha chegado à conclusão que isso dava o quê? A integral original que a gente queria dava o quê? A integral da secante ao cubo de u, correto? D1. Só que a integral da secante ao cubo de u, a gente chegou à conclusão que vai ser o quê? Se você passar esse 2 para cá dividindo, vai ficar meio da secante de u vezes a tangente de u que está escrito aqui, mais meio da integral da secante de u, certo? Só que a integral da secante de u está calculado aqui em cima, olha, a gente fez aqui a conta para calcular. Está aqui. A integral da secante de u, a gente já viu o que é que dava. E dava justamente o ln do módulo da secante mais a tangente. Tá certo? Então a integral original que a gente quer é o quê? Vai ser meio da secante de u vezes tangente de u mais meio de ln da secante mais a tangente de u mais k. Beleza? Ora, o que dá isso daqui? Vamos lá. Vamos lembrar que a mudança de variável que a gente fez era x mais 1 igual a tangente de u. Tá certo? Então, isso significa que secante ao quadrado de u é igual, por um lado, a tangente ao quadrado de u mais 1. Ora, mas tangente ao quadrado de u é x mais 1 ao quadrado, mais 1. Então, isso daqui vai dar o quê? X ao quadrado mais 2x mais 1. Então, aonde tiver secante ao quadrado, você substituiria por isso. Mas nós não temos secante ao quadrado, a gente tem a secante. Então, você tira a raiz dos dois lados, percebe que para u no intervalo que a gente está considerando a secante é sempre positiva e, portanto, você fica apenas com a raiz positiva. Então isso vai ficar com meio da integral de x ao quadrado mais 2x mais 2, isso é porque é igual a secante de u, vezes tangente de u, quem que é tangente de u? X mais 1, mais meio do ln de secante de u, a gente já viu que dá isso, tangente de u, a gente viu que dá isso, ok? Então esse daqui, pessoal, que é, no final das contas, o valor ao qual a gente estava querendo chegar. Beleza? Então é basicamente assim, pessoal. O primeiro momento da nossa aula era isso, ok? Não é algo simples, vocês vão precisar se dedicar, fazer exercícios, rever essa aula mais de uma vez, tá certo? Mandar as dúvidas para mim, para eu resolver com vocês, sem ser na aula que vem na outra, tudo bem? Porque não é uma coisa assim 100% simples. Envolve muito essas integrais, essas identidades trigonométricas, tá certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. Tá certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, agora, nessa parte da aula, a gente vai falar de uma outra técnica de integração, tá certo? Que é, basicamente, uma técnica que vai nos permitir integrar funções racionais. O que são funções racionais? São funções que se escrevem como sendo quociente entre dois polinômios, ok? Então aqui a gente vai... vocês talvez já tenham visto isso quando vocês... Não me lembro se tem algum caso, possivelmente para resolver certos limites, eventualmente vocês tenham estudado expansão, né, de funções racionais em frações parciais, mas possivelmente vocês tenham visto isso apenas em casos muito elementares, né? Então aqui, pessoal, a gente vai ver, na verdade, uma forma geral da gente fazer a expansão de uma função racional em termos de frações parciais, ok? Então, muito bem, vamos lá. Bom, então conforme eu estou falando para vocês, a gente vai ver uma técnica de integração de funções racionais, né? Ou seja, quando você tem o quociente entre dois polinômios, expressando-as como soma, né, de funções mais simples. E isso justamente é o que a gente fala de expansão em frações parciais.
Então, por exemplo, se você perceber essa função racional aqui, x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x menos 2, você pode escrevê-la como sendo 2 dividido por x menos 1 menos 1 dividido por x mais 2, tá? Por quê, né? Se você coloca aqui todo mundo no mesmo denominador, por exemplo, o produto aqui dos denominadores, no numerador vai aparecer essa expressão que quando você fizer as operações você vai perceber que vai sobrar x mais 5, né? Então, se você por um acaso estivesse calculando a integral de x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x menos 2, ou seja, essa integral aqui, a princípio, pelo fato de que esse integrando ele é igual a essa soma aqui, essa diferença no caso, então isso daqui corresponde à integral do primeiro termo, menos da primeira parcela, menos a integral da segunda parcela, ok? E essas integrais aqui que sobraram são bastante simples de você resolver. Isso daqui vai dar 2 vezes ln de x menos 1, ln do módulo de x menos 1. Para você perceber isso, bastaria fazer uma mudança de variável do tipo u igual a x menos 1. E isso daqui vai ser ln do módulo de x mais 2, também fazendo uma simples mudança de variável para calcular isso aqui. Tá certo, pessoal? Então, perceba como é que, se a gente tivesse uma maneira de, uma vez que você conhece uma fração, uma função racional, você saber como que ela se expressa em termos de quocientes, aonde você tem funções de graus menores, tanto no numerador quanto no denominador, se a gente soubesse uma forma de fazer isso, sem dúvida seria muito mais simples a gente calcular certas integrais. Tudo bem? Então, perceba que a gente só conseguiu resolver essa integral uma vez que a gente expandiu essa função racional em termos dessas frações parciais, que são essas duas parcelas aqui. Tudo bem? Então, por isso que a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar um método que nos, assim, sistematizado, digamos assim, que nos permite expandir uma função racional em termos de frações parciais, tá? E é claro que isso ele é um processo que exige, assim, digamos, uma análise bastante fina desses polinômios que estão no numerador e no denominador, tá certo? Por exemplo, quando você fatora o polinômio que está no denominador, dependendo da forma como ele se fatora, é que vai, a depender dessa forma como ele se fatora, que é como será as frações parciais que vão aparecer. Porque aqui vocês poderiam se perguntar, puxa, por que x menos 1? Por que x mais 2? Tá certo? Isso aqui justamente é pelo fato de que esse polinômio que está aqui no denominador, ele se fatora como sendo esse produto, ok? Então, é a maneira como você fatora o denominador que determina quais serão os denominadores nas frações parciais, ok? Mas a gente vai ver tudo isso com bastante calma, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai parar, então, por enquanto a gente vai parar de se preocupar com integral e a gente vai pura e simplesmente se dedicar a entender como que a gente faz expansão de funções racionais em termos de frações parciais, tá? Então, a gente vai estudar aqui um método para expressar funções racionais dessa forma aqui, onde tanto p quanto q são polinômios, ok? Em termos das chamadas frações parciais. Beleza? Então, veja, a gente vai ver, né, que é possível a gente fazer esse procedimento diretamente, ou seja, é sempre possível você expandir esse quociente, ou seja, escrever esse quociente em termos de diferenças, em termos de somas de frações parciais, sempre que o grau do numerador for estritamente menor do que o grau do denominador, tá certo? Então você pode partir diretamente para a expansão sempre que o grau do numerador for menor do que o grau do denominador, ok? Então vocês podem se perguntar, puxa, tá legal, professor, mas então se a gente está querendo resolver uma integral, onde no integrando nós temos uma fração parcial, onde no integrando nós temos uma função racional, onde no numerador a gente tem um polinômio com o grau maior ou igual do que o grau do denominador. E aí, o que a gente faz? Então não pode fazer expansão em frações parciais? Sim, vocês podem. Só que antes de fazer, vocês precisam fazer a divisão do polinômio que está no numerador pelo polinômio que está no denominador. Tudo bem? Então, por isso, né, quando esse não for o caso, ou seja, quando o grau do numerador não for menor do que o grau do denominador, ou seja, quando o grau do numerador for maior ou igual do que o grau do denominador, antes de mais nada, a gente precisa realizar a divisão do polinômio p pelo polinômio q. Tá certo? Por que a gente faz isso? Porque quando você faz a divisão, e quando eu estou falando de divisão, pessoal,
Eu estou falando daquele procedimento que vocês estudaram lá no curso de Matemática Elementar 1, onde vocês aprendem, onde eu acredito que vocês devam ter aprendido pelo menos 2 métodos, que é o método da chave, que é muito parecido com a divisão euclidiana comum, que vocês aprendem lá no ensino fundamental, e também, eventualmente, quando você está dividindo, né, um polinômio, né, por um polinômio de grau 1, você pode usar aí o método de Briot-Ruffini, tá certo? Para você fazer essa divisão. Então a forma que você vai usar para fazer essa divisão não importa. O que importa é que quando... Então assim, vamos pensar por um minuto que você está querendo integrar essa função aqui, que por sua vez se escreve como sendo esse quociente, e vamos imaginar que o polinômio que está no numerador, o grau dele é maior ou igual do que o polinômio que está no denominador, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a divisão de P por Q, ok? Quando você faz a divisão de P por Q, você tem um quociente e você tem um resto, certo? Então vamos chamar de Q o quociente e vamos chamar de R o resto da divisão de P por Q. Ora, se Q é o quociente e R é o resto, o que isso significa? Isso significa que, veja, você está fazendo P dividido por Q. Aliás, desculpa, né? Eu falei errado. O quociente, na verdade, a gente vai denotar por S de x e o resto vai ser o R, tá? Então perceba só, se você está fazendo P de x dividido por Q de x, o quociente está dando S de x e o resto está dando R de x, então isso significa que P de x se escreve como sendo Q de x vezes o quociente mais o resto, aonde esse resto é necessariamente um polinômio de grau estritamente menor do que o grau de Q. Tá certo? O grau de R é estritamente menor do que o grau de Q. Então perceba, pessoal, que, veja, se P é igual a Q de x vezes S de x mais R de x, então isso significa que P de x dividido por Q de x, que é quem você está querendo integrar, isso vai ser igual a quê? Ora, divide isso aqui por Q de x, vai dar o quê? S de x. Mais, divide isso aqui por Q de x, vai dar o quê? R de x sobre Q de x. Ora, então isso significa que quando você calcula a integral disso daqui, isso é a mesma coisa que a integral de S de x, que é um polinômio, que é a coisa mais simples do mundo de se integrar, mais a integral de R de x vezes Q de x. Só que tem uma coisa, aqui você tem novamente uma função racional, só que agora sim o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador. Ok? Então o que eu quero dizer para vocês? Desde que nós saibamos expandir em frações parciais quocientes de polinômios onde o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador, desde que nós saibamos fazer isso, não tem mais nada para fazer. Porque se a gente souber fazer isso, a gente sabe calcular a integral de funções racionais independentemente do grau do numerador e do denominador. A diferença é que, se o grau do numerador for maior ou igual do que o grau do denominador, que é o que está escrito aqui, antes de você fazer a expansão em frações parciais, você precisa fazer a divisão euclidiana de P por Q. Beleza? Eu acredito que isso não esteja claro para vocês, porque é muita informação. Mas a gente vai fazer os exemplos e aí eu tenho certeza que isso vai ficar claro para vocês. Pelo menos eu espero que isso fique claro para vocês. Tá legal, pessoal? Então, por exemplo, vamos lá. Aqui a gente está querendo, vamos supor aqui que a gente esteja querendo calcular essa integral aqui, olha. A integral de x ao cubo mais x dividido por x menos 1. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você faz quando você quer calcular uma integral de uma função racional. Claro, às vezes dá para você fazer uma mudança de variável que te ajuda, tá certo? Por exemplo, se você tem assim a integral, sei lá, de x ao quadrado dividido por, na verdade assim, de x dividido por x ao quadrado mais 1 dx. Você não precisa fazer expansão em frações parciais, porque é muito mais fácil você chamar isso aqui de u, e aí o du vai ser 2x dx, você tem x dx aqui em cima, está resolvido o problema, tá? Mas quando você está com uma integral de uma função racional que você não está enxergando nenhuma mudança de variável, nenhuma, enfim, nada do tipo que vocês já conhecem que resolva, então vocês podem tentar fazer expansão em frações parciais. Beleza?
Então vamos lá. É a integral de x ao quadrado, x ao cubo mais x dividido por x menos 1. Bom, quando você olha aqui para essa função, o grau do numerador é 3. Então o grau, isso aqui eu vou chamar de P, isso aqui eu vou chamar de Q, tá? Então o grau de P é 3, que é maior do que 1, que é o grau de Q. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro não é partir diretamente para a expansão dessa função, dessa expressão em frações parciais. O que eu vou fazer é fazer a divisão de x ao cubo mais x por x menos 1. Tá certo? E aqui a gente poderia fazer de duas formas. Poderia usar o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, ou então a gente poderia fazer usando o método da chave. Tá? Eu vou fazer aqui usando o método da chave. Como é que é o método da chave para quem não lembra? Você coloca aqui o polinômio que está no numerador, deixando espaço para todas aquelas potências de x que não aparecem. Tudo bem? Fica mais fácil se vocês fizerem isso. E do lado direito aqui você coloca dentro da chave o polinômio que está no denominador, no caso x menos 1. Como é que você vai fazer? X ao cubo dividido por x dá quanto? X ao quadrado. Então aí você vai fazer x ao quadrado vezes menos 1 menos x ao quadrado. Então você vai pôr ele aqui com sinal oposto, que vai ficar mais x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Você vai pôr ele aqui com sinal oposto, que é menos x ao cubo. E aí você soma isso tudo aqui, tá certo? Então esse cara vai cancelar com esse. Quem que vai ficar? X ao quadrado mais x e só. O grau desse daqui é maior ou igual do que o grau desse? Sim. Então você pode continuar a divisão. X ao quadrado dividido por x. Eu divido, perceba, o termo de maior potência daqui com o termo de maior potência daqui, tá? X ao quadrado dividido por x, x. X vezes menos 1, menos x. Eu coloco aqui com o sinal oposto que vai ficar mais x. X vezes x, x ao quadrado. Coloco aqui com o sinal oposto que vai ficar menos x ao quadrado. E agora eu faço a soma, tá certo? Então esse cara com esse cancela, vai ficar o quê? 2 vezes x. O grau desse polinômio é maior ou igual do que o grau desse polinômio? Sim. Então pode continuar a fazer a divisão. Por quê, pessoal? A divisão só para quando o grau do polinômio que você encontrou aqui nos restos parciais é estritamente menor do que o grau do cara que está lá dentro da chave. Beleza? Enquanto não for estritamente menor, você continua. Esse daqui é um polinômio de grau 1. Esse daqui também é um polinômio de grau 1. Então você pode continuar a divisão. Ok? Então 2x dividido por x vai dar quanto? 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu coloco com o sinal oposto. 2 vezes x, 2x, aqui eu coloco com o sinal oposto, menos 2x. Esse vai com esse, quem fica é 2. Então, esse daqui que é o quociente, S de x, esse daqui que é o resto, R de x, e perceba como é que o grau do resto é estritamente menor do que o grau desse polinômio aqui, que é o divisor, tá certo? Então, é porque aqui o grau é 0, né? E aqui o grau é 1, tá certo? Então perceba que isso aqui significa que x ao cubo mais 3 é a mesma coisa que o quociente vezes o divisor, que é x ao quadrado mais x mais 2, vezes x menos 1, mais o resto, ok? Então isso, quando dividido por x menos 1, vai ficar o quê? Isso daqui dividido por x menos 1, que vai dar apenas esse fator aqui desse produto, mais 2 dividido por x mais 1, ok? Nesse caso aqui, pessoal, a expressão que ficou é tão simples que você nem precisa expandir em frações parciais isso daqui, porque ele já está expandido, basicamente. Ok? Então a integral disso daqui é igual à integral disso daqui. E aí a integral desse termo da direita é simples. A integral de quem você estava querendo calcular vai ser a integral de x ao quadrado mais x mais 2, mais a integral de 2 dividido por x menos 1. Ora, isso aqui é um polinômio cuja primitiva é muito simples, vai ser x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Aqui vai ficar 2 que multiplica ln do módulo de x menos 1. Ah, professor, eu não lembro como é que calcula essa integral aqui. Ora, faz uma mudança de variável, chama isso aqui de u. Então du vai ser igual a dx, tá certo? E você vai chegar à conclusão que vai dar ln do módulo de x menos 1, tá? Então aqui, nesse exemplo em particular, foi só para mostrar para vocês como é que às vezes você simplesmente fazer a divisão dos polinômios já resolve o problema. Tudo bem? Só que nem sempre é o caso. Às vezes, quando você olha para o quociente dividindo pelo divisor, quando você olha para o resto dividido pelo divisor, às vezes você tem uma expressão que você não consegue primitivizar facilmente, nem fazendo mudança de variável, tá certo?
Pois bem, é aí que vai entrar a expansão em frações parciais. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se, quero que fique muito claro para vocês, porque isso aqui é um algoritmo, tá certo? Olhou para a integral de uma função racional. Primeira coisa, tenta fazer uma mudança de variável que dê para resolver direto. Não conseguiu? Não. Então tá bom. Então vamos tentar fazer expansão em frações parciais. Como é que a gente faz? Primeiro procedimento. Olha para o grau do numerador e olha para o grau do denominador. O grau do numerador é maior ou igual do que o grau do denominador? Se a resposta for sim, então você faça a divisão do numerador pelo denominador. Quando você fez, olha como que vai ficar a expressão dada pelo quociente, tá certo? E vê se você consegue resolver. Sempre vai dar um polinômio, que é o quociente, somado com o resto dividido pelo divisor. Se você souber calcular a integral disso, tá bom. Se você não souber, você vai ter que partir para a próxima etapa que eu vou falar agora. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto, tranquilo. Então tá bom. Vamos lá. Acho que tem alguém... Viu, Abner? Você está com o microfone aberto. Nossa, professor. Desculpa. Não, mas abriu agora, relaxa. Beleza, tranquilo. Muito bem, então... Tá legal, pessoal. Então agora vamos ver como é que é a próxima etapa, tá certo? Ou seja, quando você percebe que realmente você vai ter que fazer a expansão em frações parciais, vamos ver em como que a gente deve proceder, tudo bem? Então olha só. Então veja bem, bom, depois dessa primeira etapa, né, que por sua vez consiste em você fazer a divisão do polinômio P pelo polinômio Q, no caso em que o grau de P é maior ou igual do que o grau de Q, a próxima etapa é fazer o quê? A próxima etapa é para você entender como que você vai fazer essa expansão em frações parciais, antes de mais nada, você precisa fazer a fatoração do quociente. O que significa, pessoal, você fatorar o quociente? Vamos lembrar. Quando vocês estudaram lá no ensino fundamental e médio, vocês viram o teorema de fatoração de números inteiros, né? Que todo número inteiro ele se escreve como sendo o produto de uma quantidade finita de números primos. Isso era uma fatoração daqueles caras em fatores primos, né? O que significa você fatorar alguma coisa? Significa você repartir alguma coisa, você escrever algo como produto de outras mais simples, digamos assim. Tá certo? Então, o que significa fatorar o polinômio Q? Ora, significa você escrever o polinômio Q em termos de polinômios de graus, obviamente menores ou iguais do que o de Q. Tá certo? E aí, pessoal, você vai tentar fatorar o Q tanto quanto possível. Tudo bem? E aí o que acontece? É possível, né, um resultado de álgebra, você mostrar que qualquer polinômio Q de x, ele pode ser fatorado em fatores lineares, ou seja, fatores dessa forma ax mais b, e ou fatores quadráticos irredutíveis. O que são fatores quadráticos irredutíveis? São polinômios de grau 2 que, por sua vez, não podem ser escritos como produtos de polinômios de grau 1. Não na reta, tá certo? Em C você certamente conseguiria fazer isso, no corpo dos números complexos, mas no corpo dos reais existem polinômios quadráticos irredutíveis que você jamais vai conseguir escrever como produto de dois polinômios de grau 1 na reta. Beleza? Quais são esses? Ora, são aqueles polinômios... Quais são os polinômios quadráticos irredutíveis? São aqueles que não possuem raiz real. Tá certo? Porque perceba, se um polinômio de grau 2, né, que vocês sabem que cuja digamos assim, o gráfico é uma parábola, todo mundo sabe disso. Se ele tiver, por exemplo, duas raízes reais, né, se essa daqui é a raiz A, essa daqui é a raiz B, então o polinômio Q de x, que é um polinômio de grau 2, ele se escreveria como sendo o termo, faz de conta que é um polinômio cujo termo do x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado é 1 mesmo, tá? Isso aqui vai ser x menos A vezes x menos B. E aí é óbvio que você conseguiria escrevê-los em termos de polinômios de fatores de grau 1, certo? Se você tivesse uma parábola que ela apenas toca na origem, então você sabe que ele se escreveria como sendo x vezes x menos aquela raiz, tudo isso elevado ao quadrado. Então, em particular, você conseguiria escrevê-lo como sendo fatores de grau 1, tá certo?
Agora, se, por um acaso, o gráfico de um polinômio de ordem 2, ele é uma parábola que não toca o eixo x, seja para cima, seja para baixo, então isso significa que ele não tem raiz real. Se ele não tem raiz real, você jamais vai conseguir escrevê-lo como sendo x menos a vezes x menos b para a e b reais. Porque se isso fosse possível, isso significaria que tanto a quanto b seriam raízes, mas esse cara não tem raiz. Tudo bem? Então, aqueles polinômios quadráticos irredutíveis são precisamente aqueles que não cruzam o eixo x. Como que você sabe se um polinômio não cruza o eixo x? Ora, basta você calcular o discriminante dele, que é o delta, e ele tem que ser negativo. Então, os polinômios quadráticos irredutíveis são justamente aqueles cujo discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, é negativo. Tudo bem, pessoal? Então, é sempre assim. Quando você pega um polinômio, independentemente do grau, tá? Tudo isso na reta, tá, pessoal? Um polinômio na reta. Você vai fazer o quê? Você vai tentar fatorá-los em fatores lineares e também fatores quadráticos irredutíveis. Você vai fazendo, no limite, você fatora tanto quanto possível. Quando você faz isso, o que você faz? Ora, quando você está fatorando um polinômio, o que você está fazendo é procurando pelas raízes dele. Então a primeira coisa que você faz é procurar pelas raízes do polinômio. Ok? Então, por exemplo, esse polinômio aqui, q de x, igual a x à quarta menos 16. Isso aqui se escreve como sendo, perceba que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4 ao quadrado, certo? Então isso aqui se escreve como sendo y ao quadrado menos a ao quadrado, onde y é x ao quadrado e a é igual a 4, certo? Então isso se escreve como sendo x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Agora, esse cara aqui, por sua vez, você sabe calcular as raízes dele. As raízes dele são menos 2 e 2. Então, x ao quadrado menos 4, você sabe que se escreve como sendo x menos 2 vezes x mais 2. E a pergunta que fica, e esse termo aqui, você consegue escrevê-lo em termos de produtos de polinômios de grau 1? Não, não vai conseguir. Por quê? Porque esse daqui, ele é um polinômio quadrático irredutível. Por que ele é irredutível? Calcula o discriminante dele. O discriminante dele vai ser negativo. O b aqui é 0 e o 4ac vai dar menos 4ac vai dar menos 16. Então o discriminante desse polinômio é menos 16, que é um número negativo. Então esse polinômio aqui não cruza o eixo x e, portanto, não tem como você melhorar essa decomposição. Essa daqui é a melhor decomposição possível que você pode conseguir para esse polinômio x à quarta menos 16 na reta real. Certo? Se você tivesse em C, é óbvio que você tem raízes complexas, você conseguiria escrever em termos de produtos de polinômios de grau 1, só que aí os coeficientes seriam complexos e você não permite isso na reta real. Tudo que a gente está fazendo aqui é na reta real. Beleza, pessoal? Então lembre-se, a primeira etapa qual que é? Fazer a divisão. É assim, primeira coisa é fazer uma análise. O grau do numerador é maior ou igual do que o grau do denominador? Se sim, você faça a divisão de P por Q. Tá certo? Segunda etapa, qual que é? Fatorar o polinômio Q, que é o polinômio que está no denominador, em fatores lineares e ou quadráticos irredutíveis. Tudo bem? E aí, pessoal, uma vez que você já conhece a fatoração do polinômio Q, aí sim você pode partir para a última parte, que é você de fato fazer a expansão em frações parciais, tá? Então a terceira e última etapa é justamente você fazer a expansão desse quociente, que é o resto dividido pelo Q de x, em termos de frações parciais, tá? Onde esse resto é nada mais do que o resto da divisão de P por Q, tá certo? Se por um acaso o grau de P já for menor do que o grau de Q, então você pula tudo isso que está para trás e vem diretamente para essa etapa, que é fazer a expansão em frações parciais de P de x dividido por Q de x, certo? Então é por isso, pessoal, que de qualquer forma a única coisa que nos falta é a gente saber como que você faz a expansão em frações parciais de uma função racional onde o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador, tá certo? Então aqui o que a gente vai fazer? Bom, vamos lembrar que o Q de x ele pode ser decomposto, né, pode ser fatorado em termos de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis. Então o que a gente vai fazer é escrever
esse cara aqui, que é esse quociente, onde lembrando que o grau de R é estritamente menor do que o grau de Q, como sendo soma de termos dessa forma aqui, olha. A dividido por uma constante dividido por AX mais B elevado a I, e possivelmente termos do tipo AX mais B, onde A e B são constantes que você vai ter que procurar quem que é, dividido por AX ao quadrado mais BX mais C elevado a I. Tá certo? Uma pergunta legítima que vocês poderiam fazer é o seguinte, ora, quem são aqui nessas expressões, quem são esses polinômios que aparecem embaixo? Pois bem, esses polinômios que aparecem embaixo são justamente os polinômios que aparecem na decomposição do denominador, certo? Aqui são os fatores lineares e aqui são os fatores quadráticos irredutíveis. É claro que quando você fizer a decomposição de Q, se não aparecer nenhum fator quadrático irredutível, melhor, porque isso facilita a nossa vida. Se aparecer fatores de grau 1, nenhum deles repetido, melhor ainda. Por quê? Porque isso daí facilita a nossa vida e a gente vai perceber por quê. Tá certo? Então, pessoal, essa expansão em frações parciais, ela vai depender da forma como o Q se fatora. Tá certo? Quais são as possibilidades para as fatorações do Q? Bom, a gente primeiramente vai tratar do caso mais simples, que é o caso em que Q de x ele é um polinômio que se fatora em fatores lineares, todos eles distintos. Ok? E é isso que a gente vai tratar aqui nesse primeiro caso. Então, no caso 1, é o quê? É o caso em que Q de x ele é o produto de fatores lineares e distintos. Tá? Muito bem. Então, nesse caso, veja, se eu estou supondo que o Q de x se fatora como sendo fatores lineares e distintos, então eu estou supondo que existem K polinômios, onde K é justamente a ordem de Q, porque esse produto aqui vai me dar um polinômio de ordem K. Para isso ser igual a Q de x, o Q de x também tem que ter ordem K. Tá? Então, nesse caso, quando o Q de x se fatora como sendo produtos de polinômios de grau 1, todos eles distintos, então eu vou ter que achar então K polinômios de grau 1, todos eles distintos, cujo produto dá o Q de x, tá? Onde esses fatores são todos distintos e nenhum deles é múltiplo constante do outro. Isso é importante também, tá? Nenhum deles é múltiplo constante do outro. Então, nesse caso, pessoal, o que eu afirmo é que é o seguinte, quando esse é o caso, então existem K constantes reais, de tal forma que P de x dividido por Q de x vai ser A1 dividido pelo primeiro fator do Q, mais A2 dividido pelo segundo fator de Q, mais até o AK, que é um AK que eu vou ter que achar quem que é, dividido pelo késimo fator na decomposição do Q. Tudo bem, pessoal? Então, eu afirmo que existem essas constantes e a gente consegue resolver isso basicamente resolvendo um sisteminha linear, tá? Então vamos lá, vamos para o exemplo para ficar mais claro. Aí assim, no livro do Guido Risi está provado, né, que realmente existem essas constantes. Não vou fazer aqui, eu acho que demora muito tempo, né? Eu não julgo que seja interessante a gente gastar esse tempo com isso. Eu prefiro muito mais mostrar um exemplo para vocês, porque eu tenho certeza que é muito mais proveitoso, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Então suponha que a gente queira calcular a integral dessa função racional aqui, olha. X ao quadrado mais 2x menos 1, dividido por 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado menos 2x, ok? Então o que a gente faz? Eu chamo de P de x o numerador, chamo de Q de x o denominador, tá? O que acontece? Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Não se esqueça disso. Primeiro passo, tá? Primeiro passo. Comparar o grau de P com o grau de Q. Pergunta, o grau de P é maior ou igual do que o grau de Q? Sim ou não? Veja, o grau de P aqui é 2, o grau de Q é 3. Então não, o grau de P é menor do que o grau de Q. Então isso significa que eu não preciso ir para o segundo passo. Quem que seria o segundo passo? O segundo passo seria fazer a divisão de P por Q. Eu não preciso disso, nesse caso. Por quê? Porque o grau de P já é menor do que o grau de Q. Se eu fosse fazer a divisão euclidiana de P por Q, o resto vai ser igual ao próprio P. Por isso que eu não preciso ir para o próximo passo. É trivial, o quociente dá zero e o resto é P. Tá certo?
Então, enfim, por isso que não precisa fazer, tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente deve fazer? Então a gente já vai partir direto para a fatoração do polinômio Q, que é o terceiro passo, tá? O que é o terceiro passo? É fatorar o polinômio Q, tá? Então aqui, veja, quem que é o polinômio Q? 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o polinômio Q. Ora, então o que a gente vai fazer? Vai procurar pelas raízes dele. Isso é a primeira coisa que você faz. Ora, aqui é óbvio que você tira todos os x que der para tirar em evidência, você tira. Porque aí você já está achando raízes, inclusive as multiplicidades da raiz. Certo? Aqui eu vou tirar x em evidência. Isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então é óbvio que x é uma raiz. Esse daqui já é um fator linear que aparece na fatoração do Q. Só que apareceu esse polinômio de ordem 2. Pergunta, esse polinômio de ordem 2, esse polinômio quadrático, ele é irredutível? Se sim, eu vou parar por aqui. Se não, eu vou fatorar ele. Ora, então, para eu saber se ele é irredutível, basta eu procurar pelas raízes dele. Se ele não tiver nenhuma raiz real, é porque sim, ele é irredutível. Ora, então, as raízes desse polinômio vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Tá certo? Quando você faz as contas, você vai perceber que as raízes desse polinômio vão ser duas, meio e menos 2. O que isso significa? Isso significa que 2x ao cubo mais 3x menos 2, isso aqui se escreve como sendo o coeficiente do x ao cubo. Desculpa, né? Aqui na verdade é x ao quadrado, tá? Aqui na verdade é x ao quadrado. Então isso daqui vai ser o quê? O coeficiente do x ao quadrado multiplicado por x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então vai ser x2 que multiplica x menos meio vezes x mais 2, ok? Então isso aqui é a mesma coisa, né? Se você quiser aplicar distributivo, isso aqui é 2x menos 1 vezes x mais 2, ok? Então isso daqui, com isso a gente escreveu, perceba, esse polinômio se escreve como sendo esse produto. Então no lugar dele eu coloco esse produto. Então aqui, pessoal, o que a gente fez foi fatorar o polinômio Q em três fatores lineares e todos eles distintos entre si, onde não tem nenhum que seja múltiplo do outro. Ok? Então, como esse é o caso, veja, então como Q se fatora como sendo três fatores aonde todos eles são distintos e nenhum deles é múltiplo do outro, então isso significa que deve haver três constantes A, B e C, de tal forma que P dividido por Q vai ser igual a A dividido pelo primeiro fator, que por sua vez é x, mais B dividido pelo segundo fator, que é 2x menos 1, mais C dividido pelo terceiro fator, que é x mais 2. Ok? Então, eu afirmo que existem A, B e C que cumprem essa igualdade aqui. O que eu tenho que fazer? Achar quem são A, B e C. Porque se eu souber quem são A, B e C, eu substituo nessa expressão o A, o B e o C pelos valores, e aí quando for calcular essa integral aqui, vai ser a integral disso dx que eu sei calcular, a integral disso dx que eu sei calcular, mais a integral disso dx que eu sei calcular. Então tudo que a gente precisa fazer é o quê? Achar quem é A, B e C. Certo? E é o que a gente vai fazer agora. Muito bem, então o que a gente faz aqui? Tem que colocar todo mundo no mesmo denominador. Ora, o produto desses três não dá justamente esse polinômio aqui? Então, esses daqui não são fatores desse polinômio? Então é óbvio que esse polinômio, que é o Q, ele é um denominador em comum a esses três aqui. Tá certo? Então eu coloco justamente esse polinômio aqui no denominador, só que escrito na forma fatorada. Que no caso é x vezes esse vezes esse. Nem sempre vai ser o produto direto deles, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Muito bem. Então aqui o que acontece? Olha, então aqui x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Isso dividido por x dá quanto? 2x menos 1 vezes x mais 2. Esse produto vezes A vai dar quanto? A vezes esse produto. Mais isso tudo, esse produto dividido por isso, vai dar x que multiplica x mais 2. Isso multiplicado por B dá quanto? Dá o que está escrito aqui. Esse produto, quando dividido por x mais 2, vai dar o quê? X que multiplica 2x menos 1. Isso multiplicado pelo C dá o quê? Dá isso daqui.
Agora você tem que fazer o quê? Abre todas essas contas, então vai ficar 2xa menos 2a, vai fazer tudo, tá? Faz todas as contas, então vai ficar 2xa vezes x, vai ficar 2a ao quadrado, vai fazendo todas as contas, então vai ficar x ao quadrado vezes 2a mais x vezes 4a, enfim, abre tudo isso aqui, tá certo? Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Faz a mesma coisa aqui, ok? Vai dar essa expressão aqui em cima, o denominador é o mesmo. E agora você coloca em evidência as potências de x aqui. Tá certo? Então aqui você vai pôr primeiramente o x ao quadrado em evidência. Então aqui nós temos 2a, apareceu aqui. B, que apareceu aqui. 2c, que apareceu aqui. Agora você põe o x em evidência. Está aqui. Então vai ficar 4a, que provavelmente você estava subtraindo x vezes a, então fica x que multiplica 3a, então está aqui, 3a cancelou com esse e com esse, não é? 2b está aqui, opa, estou riscando aqui embaixo, mas não deveria. Cancelou com esse, o 2b está aqui, e aí menos o c que está aqui, certo? E aí qual que é o termo que não tem o x? É apenas o menos 2a. Então veja bem, pessoal, vamos entender isso daqui. Eu estou falando que essa função que está aqui do lado esquerdo é igual a essa função que está do lado direito. E ocorre que essas duas funções, elas são funções racionais onde o denominador é o mesmo, porque esse denominador é igual a isso daqui. Ora, duas funções racionais cujos denominadores são iguais, elas são iguais desde que os numeradores sejam iguais. Então essa igualdade aqui ocorre se e somente se esse polinômio que está no numerador é igual a esse polinômio que está no numerador. Ora, mas esse aqui é um polinômio de ordem 2, esse aqui é um polinômio de ordem 2. Dois polinômios são iguais se e somente se os coeficientes são iguais. Tá certo? Então, para que eu tenha essa igualdade verdadeira, é necessário o suficiente que 2a mais b mais 2c seja igual a 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, e eu escrevi isso aqui. 3a mais 2b menos c seja igual a 2, que é o coeficiente do x que está aqui, escrevi isso aqui, e menos 2a seja igual ao menos 1, que é o que está escrito aqui. Então daqui decorre diretamente que o a ele vai ser igual a meio, substituindo aqui em cima, essas duas equações, né, substituindo o a por meio, você chega nesse sisteminha com duas variáveis, e aí multiplicando por 2 aqui em cima, né? Multiplicando por menos 2 em cima, e depois você somando as duas equações, você chega à conclusão que o a é meio, o b é 1/5 e o c é menos 1 sobre 10. Ou seja, esse quociente aqui é o quê? A sobre x, quem que é a meio? Então vai ficar 1 sobre 2x. Mais b dividido por 2x menos 1, quem que é b? 1 sobre 5, então vai ficar 1 sobre 5 que multiplica 2x menos 1. Mais c sobre x mais 2, que é quem? C é menos 1 sobre 10, então vai ficar menos 1 sobre 10 que multiplica x mais 2. Ok? Então isso significa que a integral de quem está do lado esquerdo é igual à integral de quem está do lado direito. E aí, a integral disso aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2 vezes ln do módulo de x. A integral disso vai ficar 1 sobre 5, que multiplica 1 sobre 2 vezes o ln do módulo de 2x menos 1. Para isso, pessoal, tem que fazer uma mudança de variável, chamar isso aqui de u. Perceba que du vai ser igual a 2 vezes dx, então dx vai ser igual a meio de du, e é por isso que apareceu um meio, que quando multiplicado por esse 5 aqui vai ficar 1 sobre 10. Tudo bem? E aí menos a integral disso aqui, que vai ficar o quê? 1 sobre 10 ln do módulo de x mais 2. Aqui está errado, tá? Não, está aqui, menos 1 sobre 10 ln do módulo de x mais 2, está correto, mais k. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é assim, eu vou recapitular com vocês os 3 passos que nós temos, tá? Primeiro, verifique o grau de P e de Q. Se o grau de P for maior ou igual do que o grau de Q, então você vai para o segundo passo, que é fazer a divisão de P por Q, que não foi o caso aqui que a gente mostrou. Se por um acaso o grau de P for estritamente menor do que o grau de Q, vá direto para o terceiro passo, que é fazer o quê? A decomposição do polinômio Q e, por fim, fazer a expansão em frações parciais da forma como eu mostrei para vocês. Ok?
Beleza, pessoal? Alguma pergunta ou não? Acho que não, senhor. Tá legal. Então vamos lá. Esse é o primeiro caso. Esse é o caso em que, na decomposição de Q, todos os fatores são lineares, distintos entre si, onde nenhum deles é múltiplo constante do outro, certo? Agora vamos para o segundo caso. O que é o segundo caso? É um pouquinho mais complicado que o primeiro e um pouco mais simples do que o segundo, tá? Esse caso 2 é o caso em que Q de x ele é o produto de fatores ainda lineares, felizmente, porque isso ajuda, tá certo? Alguns dos quais são repetidos, tá? Ele é o produto de fatores lineares, alguns dos quais repetidos. Então vamos lá. Vamos supor, pessoal, que na fatoração do polinômio Q, o primeiro fator, por exemplo, tá? Ele apareça R vezes, ou seja, quando você fatora o polinômio Q, ao invés de aparecer A1x mais B1 vezes A2x mais B2 e assim por diante, onde nenhum dos outros são múltiplos do primeiro, vamos supor que o primeiro se repete R vezes, tá certo? Ou seja, no final das contas, na fatoração do Q, aparece uma potência R desse primeiro fator, tá? Então, pessoal, para cada fator de primeiro grau que se repetir, você vai ter, se ele se repete R vezes, ele vai dar origem a R termos. R termos, tá? Então, nesse caso, pessoal, na expansão em frações parciais, no lugar desse camarada aqui, você vai ter R parcelas. A primeira delas é sempre assim, pessoal, a primeira delas vai ser uma constante A1 dividido pela potência 1 do fator que se repete. Depois aparece uma constante A2 dividido pela potência 2 do fator que se repete. Isso vai acontecendo até que você vai ter uma potência, uma constante AR dividido pela potência R do fator que se repete. Tudo bem? Então, para cada um que se repete, por exemplo, se você tem dois fatores lineares que se repetem, um se repete 2 vezes e o outro se repete 3 vezes, então você vai ter na expansão em frações parciais 2 parcelas associadas ao primeiro e 3 parcelas associadas ao segundo. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Vamos para um exemplo, tá? Então existem essas... é possível provar, no livro do Guido Reis está feito, que existem essas constantes que permitem você escrever, tá certo? P de x dividido por Q de x dessa forma aqui, desde que o P tenha grau estritamente menor do que o de Q, tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos para um exemplo agora. Muito bem, então vamos supor que a gente queira calcular essa integral aqui, olha. É a integral de uma função parcial, e em cima a gente tem um polinômio de ordem 4, e embaixo nós temos um polinômio de ordem 3. O que a gente faz? Vamos lá, vamos parar para pensar. Primeira coisa que a gente faz, analisa o grau de P e compara com o grau de Q. Nesse caso aqui, o grau de P é quanto? 4. O grau de Q é quanto? 3. 4 não é maior ou igual do que 3? 4 não é estritamente maior do que 3? Sim. Então isso significa que a gente vai ter que fazer a divisão euclidiana de P por Q para a gente poder prosseguir, tá? Então antes de mais nada a gente vai fazer a divisão de P por Q. Lembrando que é óbvio, né, pessoal, que eu estou chamando isso aqui de P de x e o denominador de Q de x, tá? Então vamos lá, vamos fazer a divisão de P por Q. Bom, então aqui, eu vou usar o método da chave, tá? Até porque isso daqui não é, eu não consigo usar o dispositivo prático de Breuer-Ruffini aqui, o que sobra é usar o método da chave. Então vamos lá. Aqui eu tenho x² menos 2x mais 4x mais 1. Eu escrevo aqui deixando lugar para todas as potências de x, ainda aquelas que não aparecem. E aqui eu escrevo o polinômio que está no denominador, tá? Aí eu faço x² dividido por x ao cubo, dá quanto? Dá x. X vezes 1, x. Aqui eu vou colocar ele aqui com sinal negativo, tá? X vezes 1, x, vai aparecer menos x. X vezes menos x ao quadrado, aparece mais x ao quadrado. X vezes menos x ao quadrado, menos x ao cubo, aqui aparece mais x ao cubo. X vezes x ao cubo, x à quarta, aqui aparece menos x à quarta. Agora eu faço a soma, tá? Quando eu faço a soma, esse cara cancela com esse. Quanto que vai dar? X ao cubo menos x ao quadrado,
mais 3x mais 1, certo? O grau desse resto parcial é estritamente menor do que o grau do divisor? Se sim, acabou. Se não, tem que continuar. O grau é estritamente menor? Não, porque aqui o grau é 3 e aqui também o grau é 3, então eu tenho que continuar. Então eu faço x ao cubo dividido por x ao cubo. Vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Aqui aparece com menos 1. 1 vezes menos x, aqui aparece com mais x. 1 vezes menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado, aqui aparece com mais. 1 vezes x ao cubo dá menos x ao cubo, que aparece aqui. Tá? Então agora eu faço a soma, esse cara vai com esse vai com esse, o que que fica? E esse vai com esse, o que que fica? 3x mais x vai dar 4x. O grau desse resto é estritamente menor do que o grau do divisor? Sim. Então acabou. A divisão acabou. Tá? Esse daqui é o quociente, que a gente lá em cima chamou de S de x. Esse daqui é o resto, que é o R de x. Ok? Então, pessoal, perceba que, haja vista que isso daqui é o quociente e esse daqui é o resto da divisão desse polinômio por esse. Então isso significa que P de x, que é esse polinômio, vai ser o quê? O quociente vezes o divisor, tá aqui, o quociente vezes o divisor mais o resto, certo? Mas lembre-se que a gente quer calcular a integral, não é de P de x, é de P de x dividido por Q de x. Então nessa expressão aqui, eu divido ambos os lados por Q de x. Então P de x dividido por Q de x vai dar esse quociente, vai dar essa expressão. Aqui vai dar quanto? X mais 1 dividido por Q de x. X mais 1 vezes Q de x dividido por Q de x vai dar isso aqui. E aqui 4x dividido por Q de x vai dar 4x dividido por Q de x. Então perceba, pessoal, que como essa expressão se escreve como isso mais isso, para eu calcular essa integral, basta eu saber calcular essa integral, porque essa daqui eu já sei. A integral de x mais 1 a gente sabe calcular, x ao quadrado sobre 2 mais x mais uma constante. Então, eu vou parar por enquanto e eu vou me concentrar em calcular essa integral aqui, a integral desse cara. E quando eu olho para esse cara, eu tenho uma função racional onde o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador. E quando nós temos uma função racional onde o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador, o que a gente precisa fazer é o quê? Expandir em frações parciais e para isso a gente precisa decompor o Q de x. Pois então vamos decompor o Q de x, tá certo? Vamos lá. Para eu decompor o Q de x, eu preciso procurar por raízes desse cara aqui, tá certo? Quando você procura por raízes aqui, por exemplo, aqui o 1, ele vai ser uma raiz, porque Q de 1 dá 0. Tá certo? Quando você aplicar Q em 1, vai dar 1 menos 1 menos 1 mais 1, que dá 0. Tá certo? Então, haja vista que x igual a 1 é uma raiz disso, então isso significa que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir Q de x por x menos 1 e eu sei que o resto vai dar 0. Ok? Para eu fazer essa divisão de Q de x por x menos 1, para eu achar os outros termos da decomposição do Q, a gente poderia fazer novamente usando o método da chave. Mas eu acho que é muito mais simples a gente usar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini, que vocês acredito que estudaram lá no curso de matemática elementar. Como é que a gente usa o dispositivo prático de Brillo-Ruffini para fazer a divisão de Q de x por x menos 1? Ora, escreva o Q de x aqui em cima colocando 0 em todas as potências de x que não aparece. Então aqui, Q de x vai ser quem? 1 vezes x ao cubo, menos 1 vezes x ao quadrado. Então aqui é o coeficiente de x ao cubo, aqui de x ao quadrado, aqui de x elevado a 1, aqui de x elevado a 0. Tá? Então 1 menos 1 e 1, que são os coeficientes aqui. Aqui você repete esse 1 e aqui desse lado você coloca a raiz do polinômio pelo qual você está querendo dividir, que no caso é x menos 1. Lembrando que isso aqui só dá certo quando o coeficiente desse cara aqui é 1, tá? Caso contrário, você tem que fazer um procedimento antes. E aí vou pedir para vocês darem uma olhada lá como é que é. Então aí você repete 1. Como é que você acha os coeficientes do quociente, né? Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 1, 0. Então esse daqui que é o coeficiente de x ao quadrado, esse daqui de x elevado a 1, esse daqui de x elevado a 0 no quociente, tá? Então isso significa que x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1,
isso aqui vai ser igual ao quociente, que é x menos 1, desculpa, vai ser igual a x menos 1, que é o divisor, vezes o quociente, que no caso é x ao quadrado menos x. Desculpa, x ao quadrado menos 1, tá? Então, x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 1. Tudo bem, pessoal? Então aqui você pode, esse polinômio de ordem 2, a gente consegue decompô-lo facilmente, porque a gente sabe que 1 e menos 1 são as duas raízes dele. Então esse cara se escreve como sendo x menos 1 que multiplica x mais 1. Ora, então percebeu, pessoal, que a raiz x menos 1, na decomposição de Q, ela apareceu duas vezes. O que isso significa? Isso significa que quando você for fazer a expansão de 4x dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, em termos de frações parciais, como na decomposição de Q de x apareceu um fator de ordem 1 que se repete duas vezes, então ele vai dar origem a duas parcelas. A primeira vai ser uma constante dividido pela potência 1 dele, que está aqui, mais uma outra constante dividido pela potência 2 dele, que está aqui. Tá certo? E aí depois você tem C dividido pelo x mais 1, que é o outro fator da decomposição. Beleza? Então, o livro prova que existem constantes A, B e C que verificam essa igualdade aqui. Tá certo, pessoal? Então aqui, pessoal, quando você vai tentar achar quem são A, B e C, o que você quer fazer é escrever essa igualdade em termos de uma igualdade entre duas funções racionais onde os coeficientes, onde os denominadores são iguais. O denominador do lado esquerdo é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, tá certo? Aqui, pessoal, eu não vou escrever o produto desses três polinômios aqui, porque se eu faço o produto, isso vai me dar um polinômio de ordem 4. Perceba, isso aqui é um polinômio de ordem 1, vezes 1 de ordem 2 vai me dar 1 de ordem 3, vezes 1 de ordem 1 vai me dar 1 de ordem 4. E esse daqui é um polinômio de ordem 3. Então os denominadores seriam diferentes. Ora, mas como o Q de x se decompõe como sendo x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, então eu não preciso desse cara aqui na decomposição. O Q de x ele já vai ser um denominador comum a esses três aqui. Tá certo, pessoal? Então, quem que vai ser o denominador Q de x quando escrito da forma x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1? Você escreva ele da forma como você fatorou. Tá aqui. Certo? Então, como é que eu acho quem que vai aparecer no lugar desses caras aqui em cima? Então vai ficar assim, esse cara, esse produto dividido por x menos 1 vai dar o quê? X menos 1 que multiplica x mais 1. Esse cara, quando multiplicado por A, vai dar A vezes x menos 1 vezes x mais 1. Mais esse produto, quando dividido por x menos 1 ao quadrado, vai dar o quê? X mais 1. X mais 1 vezes B vai dar B vezes x mais 1. Esse produto, quando dividido por x mais 1, vai dar o quê? X menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado vezes C, C vezes x menos 1 ao quadrado. Certo? O que a gente faz agora? Faz todas as operações, todas as distributivas, abre esse quadrado aqui, faz o C multiplicado por todos, cancela quem tiver para cancelar, tá certo? E depois disso você bota x ao quadrado em evidência, todas as potências de x em evidência. X ao quadrado, x e o termo independente. Tá certo? Depois de você fazer todas as operações, você vai chegar à conclusão que isso daqui vai ser igual a x ao quadrado que multiplica a mais c, mais x que multiplica b menos 2c, menos a mais b mais c. Tá certo? Então veja bem, esse produto aqui dá justamente Q de x. E aqui desse lado nós temos no denominador Q de x. Então perceba que nós temos uma igualdade entre duas funções racionais cujos denominadores são iguais. Ora, isso acontece se e somente se os numeradores são iguais, certo? Só que no numerador você tem um polinômio desse lado, nesse outro lado você tem no numerador também um polinômio. O que isso significa? Você tem que dois polinômios são iguais, se e somente se todos os coeficientes são iguais. Então, isso daqui, essa igualdade é verdadeira, se e somente se o coeficiente do x ao quadrado do lado direito for igual ao coeficiente do x ao quadrado do lado esquerdo, ou seja, a mais c tem que ser igual a zero, o coeficiente do x, que é b menos 2c, tem que ser igual a 4, e o termo independente, que é o coeficiente de x elevado a zero, que por sua vez é menos a mais b mais c,
tem que ser igual ao coeficiente do termo independente do lado esquerdo, que é 0. Tá certo? Então, você tem esse sisteminha cuja solução vai ser, aplica aí os métodos que vocês conhecem, né? Pode triangularizar, pode fazer substituição, pode fazer o que quiser, né? Vai ser A igual a 1, B igual a 2 e C a menos 1. C igual a menos 1. O que isso significa? Isso significa que esse quociente, ele se escreve como sendo 1 dividido por x menos 1, mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, menos 1 dividido por x mais 1. Tá certo? Então, veja, a integral que a gente estava querendo calcular, olha aqui para o integrando. Lá em cima a gente escreveu que o integrando era igual a quê? Vamos lá. Olha lá em cima. Esse integrando era igual a quê? X mais 1 somado com esse quociente aqui. Esse quociente a gente acabou de expandir em frações parciais. Então a integral disso vai ser o quê? A integral de x mais 1, que está lá embaixo, integral de x mais 1, mais a integral desse quociente, certo? Só que esse quociente, a gente já viu como que ele se escreve. E a integral daquele quociente vai ser o quê? A integral de 1 dividido por x menos 1, mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, menos 1 sobre x mais 1, certo? O que a gente precisa fazer? Calcular cada uma dessas integrais. Calcula essa que é simples, x ao quadrado sobre 2 mais x. Calcula a integral desse cara, que simplesmente, por uma simples mudança de variável, isso vai ser ln de módulo de x menos 1. Calcula a integral desse cara, para vocês resolverem isso, tem que saber fazer mudança de variável, certo? E vou deixar para vocês fazerem, tá? É por isso, pessoal, que eu digo, se não aprendeu mudança de variável, não vai conseguir fazer integração por partes e não vai conseguir fazer integração de funções racionais, tá? Então é extremamente importante que vocês saibam calcular integrais fazendo mudanças de variáveis, tá? Isso é o básico. Sem isso, ninguém consegue chegar a lugar nenhum, tá? Menos 1 sobre x mais 1, então vai ficar, a integral disso aqui vai ficar menos ln do módulo de x mais 1. Tudo bem, pessoal? Então essa daqui que era a integral que a gente estava procurando. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui a aula, porque eu acho que é muita coisa, tá certo? E na aula que vem, isso aqui que eu daria nessa aula, eu vou deixar para a aula que vem, tá? Então eu vou deixar o caso 3 para a aula que vem. Beleza, pessoal? E assim, perceba uma coisa, olha, basicamente isso aí era o que eu queria falar para vocês, tá? Hoje era basicamente isso aí que eu queria falar.